Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. Olha, eu vou ter mais uma aula agora para dar para vocês justamente de fontes energéticas do tipo não renováveis. Tranquilo? Olha, essa aula ela vai ser brabíssima para a prova da ESA. Aliás, caso vocês não saibam, eu estou gravando todo o conteúdo da ESA e eu vou disponibilizar aqui no card essa playlist para que vocês possam assistir aula por aula certinha na ordem até aqui, tranquilo? Aliás, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, ou se não quiser por agora, espera a aula rolar e se inscreve lá no final. Já vai dando like no vídeo e vai compartilhando para todos aqueles seus amigos que estão fazendo a prova da ESA. E esqueci, se caso você já é inscrito, ativa o sininho, lembra lá de ativar o sininho, tudo certinho para receber o máximo das notificações. Tranquilo? Já falei demais, toca-lhe a vinheta. Volta aqui para mim, se liga! Como é que estamos, galera? Tudo bem? Então, nós vamos conversar justamente sobre o assunto de fontes energéticas do tipo não renováveis. E se liga que a partir dessa aula aqui, eu também vou dar a disponibilidade de você ver todo esse quadro aqui através do primeiro link aqui da descrição. A partir desse link, você vai acessar justamente ao planejamento da aula, dessa aula aqui, e a partir disso vai poder fazer a cópia, dar o zoom, ver cada um dos detalhes desse quadro maravilhoso que eu preparei para vocês. Tranquilo? Já vem aqui para minha aula, se liga que aqui eu vou falar sobre as fontes energéticas do tipo não renováveis. Ainda tem uma aula sobre fontes energéticas do tipo renováveis e uma outra aula falando sobre políticas energéticas brasileiras e no geral. Então, só para deixar claro que vocês que o assunto de energia, ele é um assunto bastante complexo, tem muito material dentro dos 3 livros da nova bibliografia, Eustáquio 2018, Lígia 2015 e o Demétrio 2013, onde alguns tipos de informação vão entrar em choque em alguns casos, mas no geral estou trazendo o máximo aqui para vocês justamente nesse sentido. Tranquilo? Galera, vamos estar conversando aqui justamente sobre as fontes energéticas brasileiras. No geral, a gente vai falar sobre as não renováveis, carvão mineral, gás natural, energia nuclear e o petróleo em si. Se liga que eu sempre utilizo aqui as cores com uma característica, eu sempre boto lá o laranja para Nordeste, sempre coloco justamente o verde para Sudeste, o roxo para o Sul. Se vocês repararem nos quadros anteriores, há uma associação de cores e essa associação vai permanecer até o final. Eu fiz questão de deixar o carvão mineral em roxo justamente pela sua grande reserva presente no sul do país. Olha que sacada. No geral, aqui ó, nós temos o carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma fonte energética, deixa eu pegar as minhas canetinhas aqui. O carvão mineral, ele é uma fonte energética extremamente poluente. De fato, dos combustíveis fósseis que nós temos, o carvão mineral, nós temos o gás natural e o petróleo, o mais poluente, de fato, é justamente o carvão mineral. Ele, de fato, tem uma grande presença de carbono, um grande poder de queima. Ele é produzido a partir da matéria orgânica vegetal. Então eu estou falando de árvores, restos de árvores, por exemplo, que acabam sofrendo processo de solidificação, cimentação, ou processo de decomposição, normalmente em locais mais frios, de decomposição lenta, até que há a retirada do nitrogênio, há a retirada do oxigênio e há uma grande concentração de carbono, de fato, presente aqui no carvão mineral. A gente pode falar em tipos de carvão que menos queimam, como o caso da turfa e do lignito, amplamente encontrado, principalmente, posso colocar aqui ó, trechos mais ao sul do país, onde nós encontramos diversas das reservas carboníferas do sul do país. Essas reservas presentes no Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e às vezes se estende até o São Paulo, tá? As reservas de carvão no sul do país, eu tenho a maior presença de turfa e lignito. Turfa e lignito é o primeiro estágio de decomposição, o primeiro estágio de decomposição do carvão, onde eu tenho pouca concentração de carbono, mais concentração às vezes de oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio no geral, no qual dá uma diminuída no poder de queima. Já a hulha e o antracito, chamado também de carvão metalúrgico ou carvão siderúrgico, ele tem um alto poder de queima e é encontrado muito pouco no Brasil. Em casos quase que raríssimos o seu encontro de fato sobre o complexo do Cinturão Carbonífero do Sul. Claro que aquele carvão que queima pouco, eu uso para termoelétricas, para gerar energia elétrica. Eu preciso chegar a temperaturas de 200, 250 graus Celsius, apenas para evaporar a água. E aí que evapora 100 graus. Então, preciso de temperaturas mais baixas aqui, eu utilizo esse tipo de carvão. Já o carvão do tipo siderúrgico, aquele carvão metalúrgico, onde eu preciso chegar às vezes a 1.800, 2.000 graus Celsius para derreter o ferro, por exemplo, esse daqui que a gente não encontra no país, de fato, nós temos em estágios altíssimos de decomposição e com grande concentração de carbono no geral. O Rio Grande do Sul é o que apresenta a maior quantidade de reservas. Destaque para a cidade de Candiota, onde de fato tem a maior reserva brasileira de carvão mineral, no qual não é a maior produção brasileira. Isso vocês têm que se ligar. Maior reserva é onde tem mais. Maior produção é onde é mais produzido o carvão. De fato, a gente tem a maior reserva em Candiota, porém a sua produção ainda é pequena, se comparado aos casos de Santa Catarina, ao complexo carbonífero de Criciúma. Então, está aos poucos tendo o aumento das usinas justamente carboníferas de produção de carvão no município de Candiota, a fim de começar a explorar essa grande reserva presente no país. De fato, a maior reserva fica no Rio Grande do Sul, mas a maior produção se concentra em Santa Catarina, no grande complexo, de fato, carbonífero de Criciúma, pegando Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis, Butiá e Jaquearas é Rio Grande do Sul, mas Jerônimo também, Tubarão, diversas cidades presentes justamente nessa região de Santa Catarina, onde nós temos a maior produção. A questão, no geral, é que a produção do carvão no Brasil, ela tem um alto custo, é muito cara. De fato, aí você se pergunta, professor, mas por que é muito cara? É muito cara principalmente porque eu tenho camadas finas e elas são muito descontínuas. Então tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho ali, um pouquinho ali, e isso encarece muito a produção. Além também de o carvão encontrado ser um carvão de baixa qualidade, mais barato ao preço internacional. Isso fez com que o uso do carvão aos poucos vem diminuindo no geral. O uso dentro da matriz energética brasileira, a gente tem diminuído o uso do carvão, principalmente a fim de usos termoelétricos, para gerar energia elétrica. Outras fontes têm sido mais utilizadas, principalmente o caso do gás natural utilizado para fontes de energia elétrica. Diesel muito utilizado na região amazônica, mas aqui o carvão ele vem sendo utilizado pouco. Principalmente pelo alto custo de produção, então o uso dele vem diminuindo, além de desde 2010 não há mais produção do carvão metalúrgico. Esse carvão aqui, ó, que alto poder de queima, ele quase não vem sendo utilizado mais. Onde de fato, desde 2010 a gente não produz, então todo o carvão metalúrgico, siderúrgico que nós utilizamos, ele é importado. Então a gente precisa importar esse carvão de alto poder de queima, já que desde 2010 a gente só produz carvão de baixo poder de queima. Além do mais, até a década de 90 eu tenho basicamente o uso siderúrgico, ele era limitado para
50% da produção nacional, 50% para a produção estrangeira e importação. Então o governo ele forçava as siderúrgicas brasileiras a utilizar pelo menos 50% do carvão nacional. E isso daí aumentava o custo absurdamente, porque, como eu disse, é um custo elevado produzir o carvão nacional. E aí sempre as nossas usinas apresentavam déficit. A partir da década de 90, isso daí acaba de... Essa lei, esse fundamento, esse regulamento, ele acaba. Com isso, o carvão siderúrgico produzido nacional, de produção nacional, ela acaba justamente tendo menor importância até, de fato, a sua falência na produção nacional em 2010. Um ponto interessante é que a bibliografia, ela se difere um pouco a respeito do uso do carvão brasileiro, tá? Onde a Lei Jeter e o Eustáquio de Sena, apesar de 3 anos ali de variações entre um e outro, um coloca que 33% do carvão produzido nacionalmente é utilizado em termoelétricas, outro fala em 80%. Os números são muito distantes um do outro. Eu trouxe os dois para que vocês possam saber, dentro da bibliografia, da nova bibliografia da ESA, que um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas, de fato, nós temos produção para geração de energia termoelétrica. E tu fala, pô, professor, então no resto é utilizado para quê? Para outros tipos de indústrias, de celulose, de cimento, entende? Que não precisa chegar a 2.000 graus Celsius, mas também acaba por ajudar esse tipo de outras indústrias. Então, esse carvão de baixo poder de queima, não é que ele só é usado em termoelétricas, ele também pode ser utilizado para outras formas de indústria, tá? Menos as metalúrgicas e siderúrgicas. Então, no geral, nós temos o carvão mineral presente no sul do país, nesse formato. Assim como também o gás natural, a gente consome muito e temos até um gasoduto que passa pelo centro-oeste, por isso eu coloquei sempre o vermelho, porque eu coloco sempre o vermelho ali próximo do centro-oeste brasileiro. Aqui o gás natural ele é menos poluente que o petróleo. Então, o mais poluente do combustível fóssil é o carvão mineral, depois vem o petróleo e depois o gás natural com a menor poluição dentro dos complexos, né, de combustíveis do tipo fósseis. Normalmente eu encontro gás natural onde há petróleo. Onde tem petróleo, vai ter gás natural. Quarta fonte mais utilizada dentro da nossa matriz primária de energia, então a oferta de gás natural, ela é a quarta, disputando ali pela terceira com a hidrelétrica e está em expansão. De fato, é a segunda maior em geração de energia elétrica. Se liga que isso daqui vai ter uma conflitância aí entre a bibliografia com a biomassa. Porém, assunto mais para frente, quando a gente vai falar principalmente de políticas energéticas brasileiras. No geral, segura aí que depois a gente vai comentar as divergências pela bibliografia. Nós importamos muito gás, principalmente a partir da Bolívia. Vem num gasoduto chamado de Gasoduto Brasil-Bolívia, o chamado Gasbol, criado em 1967, na verdade, o início do funcionamento é final de 97, início de 98, e ele sai de Santa Cruz de la Sierra, justamente lá na Bolívia, passa por Campinas, para em Paulínia e depois desce até Porto Alegre, e depois vai justamente para a Argentina no geral. Então esse gasoduto, ele é a nossa grande fonte de importação, principalmente de gás natural. Além do mais, o Demetrio Manioli também chega a falar de um outro gasoduto presente entre Lagoa Parda, no Espírito Santo, e também a região de Feira de Santana, na Bahia, onde é o chamado Gazene, que liga o Sudeste ao Nordeste. Eu vou botar uma foto aí, ó, do gasoduto Brasil-Bolívia para que vocês possam ver. Dá uma olhada aí. Volta aqui para mim. Energia nuclear presente no Sudeste, por isso verde.
ela é considerada limpa e rentável no geral. Ela é considerada limpa porque na sua geração de energia, bem diferente do petróleo, xisto, gás e carvão mineral, eu não tenho emissão direta de poluentes na atmosfera, tá? De fato, ela é considerada limpa porque eu não jogo gás carbônico na atmosfera na sua produção direta, e ela é rentável porque uma vareta enriquecida de urânio chega a durar 13 anos de fornecimento de calor. Tá em problemas negativos? No geral tem. O lixo nuclear, presença, possibilidade de acidentes nucleares, além do alto custo justamente de produção. Entre os acidentes nucleares, nós temos o caso de Fukushima, o caso de Chernobyl. O Brasil também teve um acidente, não através de uma usina nuclear, mas um acidente nuclear do tipo 5, de nível 0 a 7, entende? 1 a 7, na verdade, tipo 5, o acidente justamente em Goiânia. Um ponto interessante que eu quero dialogar é que a gente tem presença da energia nuclear no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Esse município foi muito escolhido por dois grandes fatores para a sua produção nuclear. Primeiramente, a proximidade com grandes mercados consumidores de energia e a ligação fácil com a rede de transmissão dentro do sistema de integração de energia elétrica. A gente vai comentar isso lá quando a gente falar sobre energia. Eu vou falar o que é o chamado SIM. Além do mais, eu também tinha a presença de uma grande serra, chamada de Serra da Bocaína, onde seria um impedidor de lançamento de reativos nucleares em caso de acidentes. Então, seria difícil a interiorização desses poluentes nucleares, justamente para o interior do Brasil. Seria muito difícil o processo de interiorização devido à presença da Grande Serra. Então, ele fica numa pequena faixa de planície nas regiões da Costa Verde, Fluminense, e dificilmente vai adentrar o interior devido a uma serra, a Serra da Bocaina, que na verdade é um nome geográfico para a chamada Serra do Mar. O programa nuclear brasileiro, de fato, ele tem início a partir da década de 70. Ou fica sob o comando de uma subsidiária da Eletrobras chamada de Eletronuclear. De fato, é 2,5% da produção nacional. De fato, eu estou falando sobre a minha menor, quase uma das menores, de fato, fontes energéticas produtivas do país. A nossa primeira forma de energia nuclear foi em 1972, onde a gente importou um reator dos Estados Unidos chamado de Angra 1. Esse reator começa a apresentar alguns problemas e a gente fecha um novo contrato em 76 com a Alemanha, chamado de Angra 2, mas nesse caso a gente pede a importação da tecnologia de criação de reatores e enriquecimento de urânio, no qual o Angra 2 está em funcionamento até hoje, de fato. Além do mais, a partir do enriquecimento do urânio, justamente nesse papo aqui, nós conseguimos justamente enriquecer o urânio, e a gente faz isso no município de Resende, no Rio de Janeiro. Então a gente aprendeu a enriquecer o urânio através justamente das indústrias nucleares brasileiras, o chamado INB, e a partir disso daí a gente faz as nossas extrações tanto no Rio Grande do Norte, quanto no Ceará, quanto na Bahia, com a maior produção de fato em Caetité, e a gente acaba justamente enriquecendo na região de Resende, no Rio de Janeiro, e sendo utilizado em Angra dos Reis. Além do mais, eu não vou deixar de assinalar aqui a presença da Angra 3, ou seja, aqui está dentro das obras do chamado Programa de Aceleração do Crescimento, chamado PAC, onde a partir justamente do PAC está a criação de uma nova usina nuclear totalmente à la brasileira, no qual a gente teria a produção, o aumento da produção nuclear brasileira para a eletricidade no geral.